Apareceu aqui para mim. Agora tá. Bom dia para todas. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, é uma honra gigantesca. Fico muito feliz de vocês estarem construindo um grupo de mulheres que querem falar sobre o tema, que querem se apoiar. E estou muito feliz de estar aqui para bater um papo com vocês hoje. Não preparei muita coisa, acho que a ideia é ser um bate-papo mesmo, então, por favor, me interrompam, façam perguntas, fiquem à vontade. Dividindo com vocês um pouquinho da minha história. Não conheço todas as pessoas, todas as mulheres com as quais vocês já falaram, mas talvez minha trajetória vai ser um pouquinho diferente, porque eu escolhi os dados, né? Então, eu fui caminhando ali da tecnologia para um nicho específico, que é o de dados. Então, eu espero que seja interessante para vocês também. Meu nome é Gabriela Migliorini Cardoso, eu sou aqui de BH. Morei em BH praticamente minha vida toda, tirando 2 anos que eu fui fazer intercâmbio, e aí eu já chego nessa parte da história. Eu fiz engenharia de produção, então eu escolhi aí uma área de engenharia meio que voltada para o negócio. E dentro da engenharia de produção, a gente tem uma área de análise de dados que chama pesquisa operacional, que a gente estuda métodos específicos voltados para modelos específicos voltados para otimização. Então, eu não sei quem já ouviu falar de alguns métodos famosos, problema da mochila, caixeiro viajante. Então, a gente estuda formas dentro da produção de otimizar processos produtivos, processos logísticos, com base na pesquisa operacional. E aí, eu decidi me aprofundar em pesquisa operacional e, para isso, eu fui fazer um programa que chama Brafitec, que é um programa de duplo diploma que a UFMG tem em parceria com uma faculdade francesa. E aí, qual que é o negócio do duplo diploma, né? Eu fui fazer engenharia lá. E aí, é duplo diploma porque eu fiquei estudando lá durante 2 anos, então eu tenho um diploma da escola europeia também, e lá o mestrado é um pouquinho diferente daqui do Brasil. Aqui, normalmente, a gente termina a graduação e faz o mestrado. Lá, o mestrado é em conjunto com a graduação, porque a graduação é em período integral. Então, eu fiquei lá durante 2 anos, sendo que no primeiro ano eu fiz graduação e no segundo ano eu fiz graduação mais mestrado. Então, é duplo diploma, porque você sai com 2 diplomas da escola francesa, e eu achei uma oportunidade super legal, né? Você entra numa faculdade, sai com 3, achei que valia a pena. Então, eu fui para lá para estudar engenharia da computação dentro de um ramo específico, que é esse ramo da análise de dados e da pesquisa operacional. Então, eu sou dev, porque eu estudei engenharia da computação como um todo, que é bem parecido com o curso de ciência da computação que a gente tem em algumas faculdades do Brasil, e bem parecido com o curso que a gente tem aqui na Tribe, mas eu fui me especializando em pesquisa operacional e análise de dados. Então, eu tinha várias matérias que eram relacionadas à PO, à modelagem de dados, à análise, machine learning, AI, coisas mais voltadas para dados especificamente, grafos e etc. Então, é por isso que eu falo que eu sou uma dev diferente. Quando vocês olharem para mim, não me enxerguem como uma dev, porque eu trabalhei como dev 1 ano, e aí depois eu já fui me especializando para dados. Então, a minha formação teórica é em tecnologia, mas sempre focada nessa especialidade. E o meu mestrado, ele foi em métodos de auxílio à tomada de decisão. Então, de novo, bem focado ali para análise de dados, para ciência, para modelos que ajudem na tomada de decisão. Falando um pouquinho da minha experiência profissional. Como que eu fui parar na Tribe, né? Minha primeira experiência profissional foi no AppProv. Aí vocês estão cansados de saber dessa história, de os meninos que fundaram a AppProva e etc. Nessa época, eu estudava só produção, então eu era uma pessoa bem ali do negócio ainda, e eu trabalhava com vendas. E aí, desde a minha primeira experiência, que foi trabalhando com vendas no AppProva, eu senti um problema grande, ou uma necessidade grande de usar dados e usar soluções mais perenes para resolver problemas. Porque na produção, a gente aprende muito método. Vou fazer muita gente brinca que é engenharia do PPT, né? Mas é porque a gente aprende muito método teórico para resolver problemas. Mas eu sentia que só a teoria não era suficiente. Eu queria uma solução, eu queria um produto, eu queria um modelo, uma forma de resolver os problemas de forma mais perene.
E aí foi isso que foi me aproximando cada vez mais da tecnologia, da PO, e acabou me levando para o mundo dos dados. Mas a minha primeira experiência, então, foi trabalhando com indicadores no AppProva. E aí depois eu fui fazer um intercâmbio. Lá no intercâmbio eu tive duas experiências. Uma foi um trabalho de pesquisa. Eu desenvolvi métodos para otimizar o custo de produção hidrelétrica. Então, esse é um exemplo prático ali de aplicação da PO. Basicamente, criar um modelo que maximiza a produção de uma usina hidrelétrica, minimizando o custo e, eventualmente, outros fatores. E aí eu programava em C++. Fazia os modelos em C++ e etc. E aí eu também tive uma outra oportunidade de trabalho, que aí foi como pessoa dev mesmo, que eu trabalhei no centro de pesquisa da Michelin. Minha cidade é a cidade que a Michelin nasceu, então tudo gira em torno do pneu. Tem escultura de pneu para todo lado, é até engraçado. Mas todo mundo que sai da faculdade sonha em trabalhar na Michelin, e lá fui eu, né? E aí lá eu trabalhei durante 5 meses desenvolvendo uma aplicação para propiciar análise de dados. Então, minha aplicação, basicamente, ela consumia um tanto de planilha, e aí eu fazia o back para analisar essas planilhas e eu fiz o front também para permitir a visualização. Então, essa foi uma das minhas experiências mais voltadas aí para desenvolvimento, mas sempre ali com o pezinho nos dados. E depois eu fiquei mais tempo na Michelin também, trabalhando mais com análise de dados, data lake, etc. Depois do intercâmbio, minhas principais experiências foram mesclando a análise e engenharia, que são duas coisas que eu gosto. Então, eu trabalhei como consultora. Dentro da consultoria, eu era de uma célula específica de analytics, então eu desenvolvia modelos de análise de ciência para ajudar na tomada de decisão. E também foi um capítulo bem legal da minha vida, porque eu fazia projetos para o setor público. Então, era super interessante porque você via o impacto ali mais de perto, mas eu também ficava familiarizada com a bagunça do setor público, falta de dados, então às vezes era bem difícil conseguir fazer um modelo ou desenvolver uma tecnologia em meio ao contexto do setor público. Mas foi um período também de muito aprendizado. E aí, logo depois disso, eu vim aqui trabalhar na Tribe para assumir o desafio de ser líder da área de dados. E aí tem dois desafios embutidos, né? Um é dados especificamente, que a gente acha que dados é um bolo só, mas dentro de dados tem um monte de conhecimentos, né? Tem um monte de funções diferentes, tem dados para análise, tem modelagem, tem engenharia. Se vocês acharem que faz sentido, eu posso contar um pouquinho mais do que é dados para a Tribe, o que isso representa em diversidade de coisas que a gente pode fazer, de perfis e etc. E tem o desafio da liderança, que é a primeira vez que eu lidero um time. E é, sim, super legal, né? É muito desafiador, mas é super empolgante. E tô nesse desafio aí há praticamente 1 ano. E é isso. Deixa eu ver aqui o comentário da Isabela que eu não tinha lido. Você quer falar, Isabela? Muito legal. A gente pode falar um pouco mais de PO se você quiser, se tiver dúvidas também. Enfim, eu amo a PO. Minha única diferencinha ali com a PO é que muito voltada para os modelos clássicos, e aí eu acho que a ciência ela é o próximo passo ali, né? Que te dá mais possibilidades. Mas enfim, podemos falar mais sobre a PO, eu sou super fã da PO. Eu tenho 25 anos. Isabela, tem uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. Gabi, foi muito bom te ouvir. Eu também sou da engenharia e eu agora estou entrando com o pezinho nessa parte do desenvolvimento, mas eu adoro engenharia. E aí a minha pergunta para você é como você começou a estruturar a sua carreira nessa parte de cientista de dados? Cientista de dados, eu não sei quem já viu o diagrama de Venn da pessoa cientista de dados, né? Imagino que várias pessoas já viram. É tipo uma super pessoa, porque a pessoa tem que saber estatística, ela tem que saber desenvolvimento, ela tem que saber interagir com o negócio. E aí você olha para isso e fala, impossível, né, ser cientista de dados, porque é realmente um super-herói, uma super-heroína. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu acho que a base da engenharia me ajudou muito porque ela me dava ali conhecimento estatístico. Estatística é super relevante para a ciência de dados.
é a base dos modelos mais clássicos e é o que impulsiona a gente depois para pensar em modelagem, validação de modelos. Então, a base estatística é super relevante. Não sei se você, Isabela, teve contato com essas coisas dentro da faculdade ou já estudando fora, mas o que é legal em estatística é sair um pouquinho do que a gente vê na faculdade, de estatística paramétrica, não paramétrica, mas explorar muito a parte de inferência estatística e também a parte de estatística multivariada. Me ajudou muito a conhecer modelos estatísticos que foram relevantes para eu ir direcionando minha carreira para a ciência. Outra coisa que me ajudou muito foi o fato de que na faculdade eu tive a oportunidade de ver muita coisa relacionada à modelagem e começar a entender ali o mundo de machine learning. Mas a minha sugestão tem muito curso e muito conteúdo disponível na internet. Então, consumir esses materiais o máximo possível, porque ciência é uma coisa que a gente só aprende fazendo. Então, por mais que a gente tenha a teoria, tem que colocar a mão na massa. Então, foi isso que eu fiz também. Eu garanti que eu tinha as bases, e aí a base era principalmente estatística, ter conhecimento do negócio, tipo, mapear e definir bem o problema é super relevante. Às vezes a gente define mal o problema e a gente não consegue verificar a hipótese que a gente queria ou fazer um teste que faz sentido. Então, ter essa parte do negócio também é super relevante. E em desenvolvimento, eu procurei me aprofundar em Python, que hoje é o que tem mais sido usado, tem bibliotecas super específicas para análise e para ciência. Então, eu garanti que eu tinha essas bases e aí comecei a testar. Pega banco de dados do Kaggle, pega desafio de ciência e começa a se aventurar mesmo. Kaggle? O que é Kaggle? Obrigada, foi ótimo. O Kaggle, ele é meio que uma plataforma, uma rede grande. Eu não sei se vocês conhecem aqui no Brasil, tem o Data Hackers, que é até legal de seguir. Eles têm muitos conteúdos legais sobre dados. Eles têm uma newsletter semanal e aí tem muita coisa legal de modelo, de oferta de trabalho. E é super legal no contexto do Brasil. Mas o Kaggle, ele é uma comunidade mundial. E ele sempre tem desafios de dados, tem desafio de tecnologia de forma geral. Mas eles sempre lançam bancos de dados públicos para você poder usar para fazer essas análises. As pessoas também compartilham análises que elas fazem. Então, é um lugar legal também para você encontrar formas de testar seus conhecimentos. Beleza, obrigada, Gabi. Imagina, prazer. Renata? Oi, Gabi. Prazer estar te ouvindo aí, muito legal. Eu não faço ideia dessa área de dados, assim, a gente está aqui na Tribe, eu por enquanto estou só até o front-end, então não faço muita ideia, é muito legal ouvir. E aí, acho que você já abriu uma deixa para isso, mas eu queria entender um pouco como que funciona na Tribe essa parte de dados. E também eu queria, se você puder falar mais ou menos qual que é o tamanho da sua equipe, qual que é o principal desafio como líder, assim, que eu acho que é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Obrigada. Legal. Se eu estiver me delongando nas respostas, vocês me cortam, tá? Porque eu fico muito empolgada, assim, tem coisa que eu gosto mais de falar. Mas como que funciona aqui na Tribe? A gente tem 3 perfis dentro de dados. Tem o perfil que a gente chama de DA, que é Data Analyst. Tem o perfil que a gente chama de DE, que é Data Engineer. E tem o perfil que a gente chama de DS, que é Data Scientist. Começando pelo DE, que é a pessoa de engenharia de dados, que é a que tem maior interface com desenvolvimento. O que a pessoa de engenharia faz? Coleta, trata e disponibiliza dados. Então, assim, a grande complexidade de dados, dando um passo atrás, né? Qualquer blog de dados que vocês forem ler vai falar que o que mais propiciou o avanço para dados é a disponibilidade de dados. Antes a gente não tinha dados disponíveis. Com o avanço da tecnologia, os dados ficaram disponíveis. Qual que se tornou o nosso novo maior problema? A qualidade desses dados. E eles estarem no formato que a gente precisa para tomar decisão, para criar modelo, para fazer análise. Então, o trabalho de engenharia é justamente esse. É entender qual que é a dor do negócio, é entender como que o dado está na origem e como que a gente transforma e trabalha esse dado para garantir que ele vai poder ser usado da melhor forma no final. E aí, quando a gente está falando da pessoa DE, a gente está falando de... Por isso que eu falo que é muito próximo de tecnologia, porque é uma pessoa que basicamente coda o que a gente chama de jobs, que são processos, né,
códigos de transformação nos dados. Então, eu tenho um dado bruto, eu vou aplicando transformações naquele dado para aproximar o dado do que vai viabilizar uma análise para mim. E aí, as tecnologias que a gente usa aqui na Tribe para isso são da Amazon. Então, a gente usa várias ferramentas da AWS. Eu posso mostrar depois, se tiver um tempinho, como que funciona o que a gente chama de pipeline, que é o tubo de dados mesmo. Então, qual ferramenta que a gente usa para coletar, qual ferramenta a gente usa para processar, para armazenar e depois para garantir a análise desses dados. A pessoa de engenharia, ela pode se posicionar de duas frentes diferentes aqui na Tribe. Tem a frente que a gente chama de Data Platform, então ela tratar o dado para análise, que é o que a gente mais faz hoje, e a pessoa de engenharia de dados também pode se posicionar no que a gente vai começar a fazer, que é uma plataforma de machine learning. Então, não é só sobre disponibilizar os dados para análise, mas a gente faz um modelo. Então, vamos pensar num modelo para o caso aqui da Tribe. Vocês têm projeto em grupo. Com o crescimento das turmas, como que a gente cria grupos heterogêneos, coloca pessoas de diferentes contextos, de diferentes origens, de forma automática, sem precisar que a pessoa facilitadora crie esses grupos manualmente. Então, a gente criou um modelo para fazer isso. E aí, o trabalho de engenharia vai ser colocar esse modelo em produção. Do mesmo jeito que a gente coloca um código, provavelmente a gente vai precisar disponibilizar uma API e alguma coisa que vai permitir ao produto, que é o curso, coletar essa informação e ajudar a pessoa facilitadora a organizar os trabalhos, os grupos de forma mais simples. Então, isso é a pessoa DE. A pessoa DA é a pessoa que analisa o passado. Dentro de análise estatística, a gente fala que tem a descritiva, que é a análise do passado, a prescritiva e a descritiva. Então, falando da pessoa de análise, ela faz a análise do passado. Ela olha todos os dados e ela tenta encontrar padrões, entender o motivo por que as coisas aconteceram. Então, a pessoa de análise, ela faz isso e normalmente ela fica ali até nos modelos estatísticos, entendendo o passado, encontrando razões pelo que explicam o que levou aquilo, né? Então, a gente colhe dados, por exemplo, de feedback de vocês, a gente analisa por que o feedback das pessoas foi ruim esse dia. Na turma passada, nesse dia, o feedback também foi ruim. Por que o feedback está sendo constantemente ruim no dia do bloco X? Será que é um problema com o conteúdo? Então, é a pessoa de análise que faz isso. A pessoa de ciência, ela usa os dados do passado, mas ela está pensando no futuro. Então, ela está pensando em o que a gente chama de predição. Então, ela está pensando em entender qual que é a chance de vocês conseguirem um emprego, ou qual que é a empresa que mais combina com o perfil de cada pessoa para trabalhar. Então, a pessoa de ciência, ela está tentando ali adivinhar o que vem pela frente para a gente conseguir tomar as decisões mais assertivas no presente, considerando o que a gente acha que vai acontecer no futuro. E aí, falando rapidamente sobre o time hoje tem 4 pessoas e a gente está contratando mais 2. Então, a ideia é que a gente tenha 6 pessoas até o final do ano, sendo que serão, né, no caso, 3 pessoas de análise, 2 pessoas de ciência e 1 pessoa de engenharia. Hoje, as pessoas de ciência são também as pessoas de engenharia, porque essa parte de modelo e prever o futuro demanda muito dado e muito dado estruturado. Então, a gente ainda não está nesse momento. A gente vai ter as primeiras formaturas agora. Então, à medida que o tempo vai passando e a gente vai evoluindo, a gente passa a ter o pipeline de dados mais estruturado, então a demanda de engenharia diminui e a demanda de ciência passa a aumentar e a gente fica mais dedicado a criar modelos que vão permitir que a gente escale. Legal, muito obrigada, Gabi. Eu agradeço. Nath? Bom dia, todo mundo. Gabi está aqui com a gente hoje. Eu tenho umas dúvidas de quais são os tipos de dados, assim, além dos que os alunos, né, já disponibilizam através dos feedbacks dos forms que vocês utilizam. Por exemplo, se tira dado de algum site, né, faz o crawleamento de informações, como que vocês tratam isso? Eu tenho uma curiosidade. E também, assim, estrutura computacional, precisa de um computador mega poderoso para fazer essa análise.
E outra dúvida também é como que vocês usam as metodologias ágeis, né, na sua equipe? Assim, você é muito jovem, eu fiquei curiosa em saber como que é esse fluxo de trabalho, se tem planning sempre, como são os sprints. Legal. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro de todas as perguntas. A primeira é sobre as diferentes fontes de dados, né? Vou contar um pouquinho do que é hoje e do que a gente acha que vai ser à medida que a Tribe vai crescendo também. A gente tem os dados que são os dados autodeclarados, então é o exemplo que você deu do formulário, vocês autodeclaram a satisfação de vocês, a percepção que vocês têm de aprendizado, a percepção que vocês têm de cumprimento do conteúdo daquele dia e etc. Tem também os dados que a gente chama de tracking do produto. Então, a gente também a gente vai começar a fazer mais também à medida que a gente vai tendo algumas mudanças no produto, esse tracking, que quando que a pessoa loga no curso, quanto tempo que ela fica logada, nota nos exercícios, nota nos projetos, que é um tipo de dado que vocês não precisam autodeclarar para a gente. A gente obtém consumindo das plataformas que vocês utilizam. E é isso que vai permitir, por exemplo, para a gente no futuro, devolver para vocês um boletim de como está o desempenho em relação aos projetos, por exemplo, que é uma coisa que, em geral, vocês ainda têm pouca visibilidade. Então, tem esse dado que a gente faz, que é do tracking. A gente está, por exemplo, coletando dados do Zoom, e aí a gente vai usar os dados do Zoom para ser uma outra forma de verificar a frequência das pessoas no curso. Então, esse tipo de dado, normalmente, a gente consome quando é a nossa aplicação. Então, a gente que desenvolveu, a gente instala o tracking dentro do código. Então, eu vou lá no código e eu coloco uma seção que vai falar quando isso acontecer. Então, quando a pessoa clicar no botão de enviar o exercício, coleta a nota do exercício e envia para o meu banco de dados. Então, isso a gente coloca direto no código. E aí, normalmente, quem faz esse tracking não é dados, é tecnologia. Então, tem um trabalho super próximo ali com o squad que desenvolve o produto para a gente garantir que a gente está traqueando tudo que dados precisam. Quando a gente fala de uma ferramenta terceira, então, por exemplo, pegar dados do Zoom ou pegar dados do Slack, por exemplo, normalmente a gente consome uma API. E aí, no caso, crawler hoje a gente não faz, mas pode ser que seja importante, por exemplo, quando a gente estiver falando de vagas, de repente a gente quer ver como que está a disponibilidade de vagas em outros sites. Então, a gente pode crawlear para fazer um mapeamento, uma análise específica, mas hoje a gente ainda não faz. Então, a gente imagina que a gente vai ter principalmente os dados autodeclarados e esses trackings, que podem ser tanto de comportamento quanto de desempenho em si. Eu esqueci a segunda pergunta. A terceira, eu lembro que é sobre DevOps e metodologias ágeis. Qual que era a segunda de novo? Por favor, Nath. Ai, agora até fiquei perdida também, mas lembrei aqui. Em termos de máquina para fazer esse processamento, tem Perfeito. alguma especificidade ou são softwares leves? É super legal sua pergunta. Hoje, grande parte das coisas que a gente faz é em nuvem. Então, os dados eles estão guardados na Amazon em nuvem, a gente usa as ferramentas da Amazon que ela própria gerencia. A gente normalmente não gerencia nada a gente mesmo. Então, em termos de máquina, demanda pouco. A gente usa, normalmente as pessoas de dados usam Mac, mas é mais na ideia de Linux, que eu sempre achei que faz bastante sentido e ajuda para programar. Vocês também usam Linux ao longo do curso, né? Então, tem essa facilidade, mas em termos de processamento e peso, praticamente a gente não tem esse problema, porque a gente roda tudo em nuvem. Mesmo quando a gente faz uma análise específica, a gente poderia usar, tem uma ferramenta que chama Jupyter Notebook, que a gente roda local, mas normalmente a gente usa ou Colab, que é a solução do Google, o análogo ali ao Jupyter que roda na nuvem. Enfim, a gente está sempre buscando serviços em nuvem. E aí tem o custo relacionado a rodar na nuvem, mas demanda pouco em termos de máquina. E essa última pergunta que foi sobre metodologias ágeis. Esse é um ponto super legal que acontece de formas diferentes dentro de dados. Quando a gente está falando de análise, as pessoas de análise, né, as pessoas DAs,
elas ficam alocadas dentro das verticais, né? Então, na Tribe a gente tem dados que é uma transversal e a gente tem as verticais, vertical de seleção, vertical de aprendizagem, vertical de sucesso das pessoas estudantes. E as pessoas DAs ficam dentro dessas verticais. Então, o trabalho delas é muito sob demanda. Como que a gente gerencia essa demanda? A gente tem uma reunião mensal, a gente tem os OKRs, né, que são as metas trimestrais, e a gente tem uma reunião mensal em que a gente desdobra esse planejamento do TRI em um planejamento do mês. E aí, esse planejamento do mês, a gente faz uma planning semanal para garantir planning ali mais refinamento que a gente está atendendo as demandas, mas é muito sob demanda. Quando a gente fala de ciência e engenharia, aí a gente já tem um fluxo funcionando mais parecido ali com o Squad e metodologias ágeis. Então, a gente tem ali um análogo ao DevOps, que é o DataOps. E a gente vai rodando esse ciclo de desenvolvimento, porque quando a gente fala de engenharia e ciência, a gente está falando de código. A gente está falando de codar grande parte do tempo. E aí a gente tem planning, a gente tem DM e a gente tem refinamento. Eu tenho uma perguntinha. Você já comentou um pouco sobre essa questão da interface entre o desenvolvimento e dados, mas eu queria saber um pouco mais sobre isso e a sua opinião de como que a gente pode ir misturando isso, né? Eu acho muito interessante machine learning, inteligência artificial, mas eu ainda fico assim, mas o que tem a ver aqui? O que eu vou fazer no desenvolvimento que pode puxar aquilo? Eu fico imaginando que eu vou, se no futuro eu quiser trabalhar com isso, eu vou ter que meio que largar o desenvolvimento e focar em dados, assim, ou se realmente tem essa mistura, como é que se é possível. Legal. Eu imagino, bom, minha opinião é que as coisas conversam muito, porque é o que eu estava falando, assim, no final, o trabalho de ciência e de engenharia é código. Então, o que vocês estão aprendendo e o que a pessoa aprende enquanto pessoa desenvolvedora, e aí falando principalmente do back, porque o front tem algumas especificidades, tem linguagens específicas, frameworks específicos, que aí talvez não se adeque tanto quando a gente pensa em modelagem. Se a gente for pensar em desenvolver uma solução de análise de dados, igual foi meu caso lá no estágio, aí o conhecimento específico do front ajuda. Mas eu acho que o que tem maior interseção é o conhecimento do back. Por quê? O que vai ser mega relevante quando a gente está falando de dados? Estrutura de dados, noção de complexidade, de como fazer um código que faz mais sentido, toda a parte de banco de dados vocês aprenderam, então vocês aprendem tanto relacional quanto não relacional. Isso é fundamental para dados, tanto para ciência, mas principalmente para engenharia, porque no final das contas a gente vai estar conectando com dados que ou eles vão estar num banco ou a gente vai coletar e jogar num banco. Então é super relevante o conhecimento de como que estrutura o banco, qual que é a melhor forma, que tipo de informação que a gente tem que ter no banco para viabilizar a análise e a modelagem. Mas o que é mais relevante é o mindset de codar, porque um modelo nada mais é do que uma função. Então, o que vai mudar é a entrada e a saída da função, é você entender eventualmente como que um conceito estatístico se aplica àquela função que você está desenvolvendo, mas no fundo é tudo um código e grande parte das vezes é em Python. Então, de fato, para ir para dados, tem algumas especificidades, mas eu imagino que são parecidas com as especificidades de se você trabalha com uma solução, um produto específico ou com um framework específico, a gente tem que se adaptar a algumas tecnologias. Mas a base, ela vem toda do desenvolvimento. Assim, uma pessoa desenvolvedora, ela pode ser cientista, mas é bem mais difícil uma pessoa que não é desenvolvedora ser cientista. Porque o mais importante ali de desenvolver é, de fato, essa base. Além disso, vem a estatística e o conhecimento de negócio. Te respondi? Sim. Então, é essa impressão que eu tenho também, que como é uma área mais nova, está crescendo agora, que o pessoal tem uma tendência de pegar o pessoal do desenvolvimento e as pessoas do desenvolvimento que estão meio que migrando, não são pessoas novas que desde o início da carreira estão fazendo só análise de dados e tal. Então, acho que é bem por isso, né? Essa questão do mindset mesmo. Sim, é do mindset mesmo, porque
se a gente pensar no desenvolvimento, eu ia falar do desenvolvimento, né? Na evolução do desenvolvimento, tem linguagem nova o tempo todo, tem versão nova o tempo todo, então a gente tem que estar constantemente aprendendo. E com ciência é a mesma coisa, a gente tem que estar sempre buscando modelos novos para resolver problemas novos. Então, é o mindset e o background, assim, a base de código que é super relevante. E é o que você falou, é novo, então não, é muito raro. O primeiro curso regulado pelo MEC de ciência, ele está sendo feito agora, na FGV, se não me engano, no Rio. Não existem cursos específicos para ciência, então normalmente são pessoas de áreas correlatas que vão migrando. Legal. Teve uma pergunta aqui no chat, a Camila perguntou para você, assim, no mercado de trabalho, quais são os seus desafios enquanto mulher, né? Experiência que você já teve, como você se vê aí? Legal. Teve uma específica que para mim foi especialmente difícil, que foi quando eu estava na Michelin, né? Fazendo esse estágio. Na Michelin, e na França em geral, tem muitas pessoas árabes. E a cultura árabe ela é um pouco diferente da nossa, talvez mais machista. Bom, talvez as pessoas em geral tenham mais dificuldade de entender a mulher no mercado, né? A mulher que não está em casa. E eu tinha colegas homens que tinham muita dificuldade de entender que eu era tão capaz quanto eles. Então, eles meio que me sabotavam ali, não queriam compartilhar informação ou duvidavam da minha capacidade de conseguir ensinar alguma coisa para eles também. Então, foi uma época especificamente difícil que eu tinha que constantemente provar o meu valor e a minha capacidade. Eu tinha que constantemente provar que eu merecia estar ali, da mesma forma que eles. Então, foi um desafio específico que eu tive. O desafio que eu vivo hoje, e acho que muitas mulheres vivem, ele vem do desenvolvimento. Então, da mesma forma que tem muito mais homens do que mulheres no desenvolvimento em geral, tem muito mais homens do que mulheres no mundo de dados. Então, tem de novo essa constante necessidade de evitar ali a síndrome do impostor, em se provar que você é boa, se provar que você é capaz e conquistar seu espaço. Talvez em dados seja um pouco melhor, assim, quando a gente fala principalmente de ciência e análise, talvez a quantidade de mulheres ali seja um pouco maior do que no desenvolvimento de forma geral, mas ainda é desigual. Então, tem dificuldades bem parecidas. E a dificuldade da liderança. Ser uma liderança feminina nem sempre é fácil, sim, porque, de novo, tem mais homens do que mulheres liderando. Então, todo dia, às vezes, eu me pego com medo, assim, de falar alguma coisa errada. Igual que hoje eu fico pensando, gente, e se eu falar alguma coisa errada? Será que elas vão descobrir que eu não sou boa o suficiente? Então, aqui eu me sinto muito mais confortável, porque a gente está num ambiente de pessoas que se identificam como mulheres, mas é um desafio constante. Quando a gente pega, por exemplo, a reunião de líderes da Tribe, somos 11 participantes, 3 mulheres e 8 homens. Fiz a conta certa? Fiz, né? Então, tem sempre essa desigualdade que às vezes deixa a gente com medo de falar, medo de dar opinião, mas é uma coisa que a forma como eu contorno, principalmente no meu contexto atual, é me aproximando pessoalmente das pessoas, mesmo que elas sejam homens. Então, eu ganho mais conforto porque eu sei que as pessoas que estão ali são as minhas amigas, e aí eu falo mesmo o que eu quero, dou a minha opinião. E na Tribe é muito bom que a gente tem muito espaço para falar o que a gente quer, e se a gente estiver errada, alguém vai falar. E a gente vai discutir até entender o que é melhor. Mas então, é sempre o desafio de ser minoria. Acho que é o desafio constante. Sim, sim, com certeza. E eu acho que esse sentimento que você falou de falar uma coisa errada e tal, a gente tem constantemente, daí é complicado, mas aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso. Teve outra pergunta aqui, da Lorena. Oi, Gabi, como você lida com a interpretação dos dados coletados? Existe uma pessoa na equipe especialista nessa fase do projeto? Isso é super importante, Lorena, porque se a gente interpreta o dado errado, ou se a gente não faz um bom paralelo entre o dado e o que acontece na vida real,
vai dar tudo errado e a gente vai ter um resultado muito diferente do que a gente precisa. Como que a gente faz isso hoje? Todas as pessoas de dados, elas estão alocadas na vertical, seja diretamente na vertical ou dentro do squad. Qual que é a grande vantagem disso? Elas conhecem o que é o processo na prática. Então, elas conhecem o que ocorre e elas conseguem depois ver o dado e encontrar inconsistências no dado, ou se o dado não está de fato mostrando o que deveria mostrar. A pessoa que interpreta os dados coletados pode ser qualquer um dos perfis, pode ser que seja uma pessoa de engenharia, quando a gente está falando de transformação, ou pode ser que seja uma pessoa de análise ou ciência, se a gente estiver falando dentro do projeto já de criar um modelo ou de alguma coisa que vai subsidiar a tomada de decisão. Então, essa é uma habilidade que ela é relevante para qualquer um dos perfis, e a forma como a gente soluciona isso é assim, então, aproximando da vertical. Dando um exemplo prático de como isso acontece. Vamos pensar no forms de feedback diário que vocês preenchem constantemente. O que a gente recebe de dado é uma tabela. E a tabela tem lá alguns códigos, e esses códigos equivalem às perguntas que vocês respondem. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, mas que é mega relevante no final. Vocês não respondem todas as perguntas todos os dias. Dependendo do que vocês marcam em uma pergunta, vocês vão ser direcionadas por um funil, por um fluxo específico. A pessoa que não conhece esse processo, ela olha para os dados e ela vê um tanto de buraco. Então, é super relevante a gente entender como que o processo acontece na prática para entender se o dado está fazendo sentido ou não. Então, vai desde as pequenas coisas até problemas maiores que a gente não conseguiria evitar se a gente não tivesse esse conhecimento de o que deveria estar refletido nos dados. Então, a melhor resposta para a gente hoje é estar grudada ali no negócio, em quem gera a informação, para a gente conseguir verificar se está fazendo sentido ou não. E as pessoas de engenharia, uma vez que elas entendem o processo, elas também desenvolvem formas de verificar se o dado está chegando correto. Então, eu entendi que toda vez que a pessoa responde que é dia de projeto, ela não vai responder perguntas sobre o conteúdo. Então, a gente faz uma função que testa isso. Se uma entrada minha vier com resposta de projeto e resposta de conteúdo, eu tive um problema na entrada do dado. Então, a gente faz funções para testar isso, para garantir que o dado está chegando da forma esperada. Outra pergunta aqui da Isabela. Gabi, existe uma preocupação em relação ao perfil das pessoas que vocês irão contratar na sua equipe? No sentido de compor uma equipe mais diversa, com mulheres, pessoas negras, LGBT, etc. Isabela, essa é uma preocupação da Tribe como um todo. A gente, inclusive, a gente tem diversidade como uma aspiração e a gente quer que se transforme em um valor, mas a gente fala que não é um valor enquanto não for vivido. Então, enquanto a gente não garantir que o nosso ambiente é tão diverso quanto a gente gostaria, ainda é uma aspiração, porque a gente ainda está lutando para fazer isso acontecer. Eu tenho orgulho de falar que a equipe de dados é a equipe com mais mulheres da Tribe, porque a gente tem uma maioria feminina. Então, foi uma preocupação durante o processo de contratação, mas a gente tem diversidade em relação a gênero, a gente tem diversidade em relação a LGPD, gente, estou com Lei Geral de Proteção de Dados na cabeça. A LGBT, mas a gente não tem essa diversidade quando a gente fala, por exemplo, de pessoas negras. Então, é uma preocupação, mas a gente ainda está longe do ideal. A Carol perguntou, já teve situação que estava todo mundo achando A e quando foi avaliar os dados viu que na verdade era B? E isso mudou todo o contexto? Sempre acontece, gente. E eu falo que é a alegria de ser de dados. Porque a gente descobre um monte de coisa que ninguém imaginava. Ou é o que você falou, todo mundo tinha uma hipótese X e na verdade era Y. Não é sempre que acontece, porque assim, não quero também passar a mensagem de que os dados sabem tudo e as pessoas não sabem nada. A gente tem um monte de percepção qualitativa que dá indícios normalmente muito certeiros das coisas. Mas os dados, eles são relevantes ou para verificar que, de fato, aquele instinto que a gente tem faz sentido, ou para nos ajudar a entender o tamanho do problema. Então eu acho que é um problema
as pessoas estarem mudando de turma. E aí eu vou usar dados para entender qual o percentual de pessoas está mudando de turma. É em todos os projetos ou é um projeto específico? Então, me ajuda a entender o tamanho do problema e me ajuda a entender se eu estava pensando uma coisa completamente errada. Então, isso acontece, mas isso depende de várias coisas. Depende da gente definir bem o problema, da gente saber analisar bem os dados, porque uma coisa que acontece muito com os dados e é assim, é uma coisa muito falada nesse mundo de dados, é que se você apertar bastante, os dados vão te falar o que você quer ouvir. Então, dependendo do tipo de transformação que a gente fizer, ou se a gente não assumir as premissas no início, a gente vai achar qualquer explicação que a gente queira. Então, a gente tem que ter muito bem definido o que a gente quer testar, o que a gente está procurando, para a gente garantir que aquela análise vai ser justa. É isso que eu sempre penso também quando a gente fala de dados, porque com essa, né, tá virando moda também, de certa forma, e você pode manipular eles estando certo, né, você está usando os dados realmente, mas está mentindo com aquela informação, né? Mas teve outra pergunta da Camila aqui. Você já perdeu algum dado importante sem querer? Se sim, como agiu? Camila, perder, nunca perdi, mas é porque existe um negócio maravilhoso que chama backup. Porque já aconteceu E aí, assim, uma coisa super errada, mas que startup é isso, gente. Acontece, transparência é valor, então vamos lá. Às vezes, a gente precisa fazer manipulações nos dados, alterar alguma coisa subiu errado. E aí eu fui fazer essa alteração. Quem já viu o banco de dados provavelmente conhece esse conceito que a gente tem ali as credenciais do banco de um acesso que pode ser só como leitura ou de um acesso que é de leitura escrita. E aí eu fui recuperar uma informação somente como leitura, mas eu estava com as credenciais de leitura escrita. E aí quando eu fui recuperar, eu deletei um monte de informação. E aí nessa hora você faz o quê? Chora, desespera, liga para o JD, fala que o mundo acabou, mas graças ao backup, consegui recuperar os dados. E aí esse é um super aprendizado sobre gestão de senha, de acesso, porque é um perigo mesmo. A gente poderia ter ficado sem os dados. Eram dados, inclusive, de feedback. Vocês veem que eu falo muito desses dados, mas é porque eu amo os dados de feedback. Gente, por favor, deem feedback, que eu amo. Super legal para a gente analisar, super importante para a gente melhorar as coisas. Mas, enfim, acabei o jabá do feedback, era só um exemplo mesmo. Aproveitando um pouquinho isso que você falou, como é que são avaliados os dados do feedback, os que são texto, né? Porque aí é uma coisa muito específica. Até um mês atrás, a gente não analisava de forma inteligente. As pessoas responsáveis por aquela turma, então as pessoas facilitadoras, as pessoas instrutoras, liam todos os feedbacks. Elas continuam lendo, mas o que a gente enxergou a necessidade é principalmente da gente ter uma forma mais fácil de enxergar o passado. Então, o que a gente fez foi criar um modelo que faz análise de sentimentos e que também faz uma nuvem de palavras. Então, para quando vocês respondem o que foi bom, o que foi ruim, a gente vê com muita facilidade o que mais apareceu. Então, é bem legal que aparece, o que foi bom? Tribe Talks. O que foi ruim? Conteúdo. Aí vai gigantão lá na nuvem de palavras. E então a gente usa isso, a gente faz a análise de sentimentos para ver se aquele comentário específico é de uma pessoa que estava se sentindo feliz e satisfeita, ou se é de uma pessoa que traz um feedback negativo ou de oportunidade de melhoria. E a gente, com base nas palavras que mais aparecem, a gente puxa o feedback na íntegra. Então, tipo, todo mundo que falou mal do conteúdo, a gente vai puxar o feedback todo, porque é importante a gente também ter acesso a tudo que a pessoa falou. Porque tem um outro jargão sobre dados, né, do passado, mas os dados, eles falam pra gente o quê, mas eles não falam por quê. Então, não adianta nada a gente ver lá, grandão, conteúdo, se a gente não mergulhar nos feedbacks, entender o que, de fato, ou por que as pessoas avaliaram ruim aquele conteúdo daquele dia. Muito legal isso aí, achei super interessante. Isabela perguntou: o que você indica para alguém que está começando agora na área de ciência de dados? O caminho ideal, dicas?
Deixa eu pensar, o que eu indico? Tem uns cursos muito legais que eu gosto, tem enfim, um programa específico, uma ferramenta específica para formação em dados que chama Data Camp. Não sei se vocês conhecem. Lá tem conteúdos legais, porque eles são abrangentes, mas não muito profundos. Então, tem uma trilha, por exemplo, lá de ciência de dados, que te ensina os steps, te dá meio que um direcionamento de o que você deveria fazer, o que você deveria focar. Então, eu recomendo o DataCamp. Sempre tem promoção, fiquem de olho, porque eles baixam tipo 75% o preço, então esperem esse dia para comprar. E aí tem umas trilhas bem legais voltadas para a ciência de dados. E assim, tem vários textos do Medium. Eu não sei se vocês têm hábito, para tecnologia também é muito bom, para dados é muito legal. Textos do Medium sobre dados. Então, tem várias pessoas que escrevem sobre como se tornaram analistas, como se tornaram cientistas, quais passos elas percorreram. Se vocês acharem interessante, depois eu posso responder o invite mandando alguns materiais. Mas, assim, o mais importante é ter em mente que é importante desenvolver as bases. Então, eu recomendo Python, e aí é ótimo que vocês já estão no lugar certo para aprender Python. E aí, especificamente Pandas, porque é uma biblioteca que para tratamento de dados é super usada, é uma das mais usadas. E eu recomendo estatística, ter um nível aí intermediário de estatística. Se tiverem dúvidas mais específicas também sobre como se formar em cientista, em análise, por favor, mandem, porque eu fico falando aqui coisas meio gerais. É uma perguntinha que tem um pouco a ver com isso que você estava falando, mas mais voltado para a sua realidade. Como você comentou que, né, essa pessoa cientista de dados, ela tem que vir com um pacote gigante cheio de coisa. E como que você faz para estudar essas coisas extras, para ficar atualizada no que está acontecendo e em paralelo com o trabalho, assim? É super difícil, né? Porque a gente trabalha muito, vocês estudam muito e a gente também trabalha muito. Mas o que eu faço que me ajuda muito? Assinar newsletter. Não adianta também assinar 10 newsletters, você vai lotar sua caixa de entrada e você vai acabar não lendo nada. Mas eu assino algumas e eu vou fazendo um filtro, do tipo, essa eu não gostei muito, aí eu deixo de assinar, então eu recebo no máximo 5 por semana. Eu recebo o newsletter do Medium, porque eles têm ali um algoritmo de inteligência artificial que sabe bem os conteúdos que eu gosto, então eles já me direcionam textos bem alinhados com os meus objetivos. Eu acompanho o Data Hackers, eu acompanho um outro que chama Towards Data Science, depois eu posso mandar aqui. E é uma forma de eu me manter atualizada de métodos, novidades. E a newsletter é principalmente para, pelo menos as que eu consumo hoje, é para eu estar antenada no que acontece no mundo. Mas especificamente para o que acontece no Brasil, Data Hackers, eles têm comunidade no Slack também, que eu acompanho, e Meetup. Eu participo de pelo menos um meetup por semana. Também tem um algoritmo ali de recomendação que só meetup de dados eles me mandam. Uma recomendação ali do top da semana. E é uma forma de entender o que outras startups, o que outras empresas estão fazendo. Então tem meetup de ciência, tem meetup de AI, tem meetup de engenharia. E é legal porque dura ali 1 horinha, então eu acabo de trabalhar, normalmente entre 7 e 8 e meia. Eu acabo de trabalhar, vou fazer o almoço do dia seguinte, eu vou arrumar alguma coisa em casa, ponho o computador do lado, fico assistindo o Meetup e vou fazer minhas coisas. Tem uma forma ali de equilibrar as duas coisas. Legal. A Carol perguntou aqui, não sei se você sabe responder, se existe a possibilidade da Tribe no futuro oferecer um curso completo focado em dados. Com certeza, Carol. Eu tô ali na cola do Matheus todos os dias. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é o nosso objetivo formar as pessoas em profissões do futuro, né? E dados, segurança da informação, produto, com certeza são profissões que a gente quer mirar. O que eu não consigo dar é uma perspectiva de quando. Mas podem saber que no que depender de mim, tô na cola do Matheus toda semana. Aí, Nath.
Hoje eu estou bem falante. E eu achei legal que você falou desses meetups. Eu participei de um aqui enquanto estava podendo ter, né, no início do ano, de uma empresa que é especializada só em dados, né? Então, elas fazem todas essas análises também. Eu imagino que deve ser igual vocês em nuvem. E eu queria saber se vocês têm contato direto, assim, além dos meetups, com outra empresa ou com outra startup que faz essa mesma análise, né, com produtos diferentes, no caso. A gente também faz muito benchmark, então normalmente a gente conversa com Jus Brasil, com iFood, que são que a gente conhece, né, que tem pessoas que estão com Loft, com Nubank, que mais que a gente fala normalmente? Com Hotmart, Melius, que são empresas que estão em momentos diferentes de vida e que estão em momentos diferentes de dados, porque dados é enxergado de formas diversas assim nas empresas. Às vezes dados é uma célulazinha ali à parte, às vezes é igual a gente que é transversal, às vezes está todo mundo dentro do squad. Então a gente troca não só em termos de solução, produtos dentro de dados que a gente pode usar, mas também em termos de estrutura, porque vira e mexe a gente faz alguma alteração na nossa estrutura. Bom, meninas, alguém tem mais uma perguntinha para a Gabi? Então, tudo bem, vou considerar que não. Queria te agradecer, foi muito legal a gente ter esse contato com você, saber um pouco mais dessa parte de dados da Tribe, né, que a gente ficava assim meio curiosa também. E é isso aí, é legal para a gente entrar em contato também com uma coisa um pouco diferente do direcionamento do curso. E muito obrigada, sucesso aí, que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, estou super à disposição. Quem quer entender mais sobre dados, quem quiser eventualmente ali, quando formada, trabalhar em dados, me procura, me chama. Enfim, prazer enorme. E eu estou no Slack também, qualquer dúvida, me chamem lá, estou à disposição mesmo. Show. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Ótimo dia para vocês. Vocês também. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, bom dia.